Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer dentro de nós, superabundar, nos trazendo conhecimento libertador da sua palavra. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar prosseguimento à nossa lição. Ontem, no último questionamento que nós vimos, ali Jesus Cristo se encontrando com Maria repetindo as mesmas palavras da sua irmã Marta, quando disse que se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido, né? Ele não teria morrido, tal, né? E agora, depois disso, olha aqui a pergunta aqui, número 9, vai nos trazer: qual estado de espírito ficou nosso Senhor Jesus Cristo ao ver Maria e os demais judeus que estavam com ela tristes, chorando? Olha o que diz o texto aqui. João capítulo 11, versículo 33 ao 35 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou Jesus Cristo. Eles disseram: vem ver, Senhor. Eles responderam: Jesus chorou. Amados, quando eu leio esse verso, eu vejo algo muito bonito aqui em relação ao amor de Deus, ao amor de Cristo pela humanidade. Aqui eu vejo um ser humano, não um ser divino. Porque quando a gente olha para alguém que não consegue se conter por ver um povo chorando por causa da morte, e ele se envolve com aquilo, ora, hoje é muito mais fácil você entender isso. Sabe por quê? Porque hoje existe uma matéria que é muito vendida nos cursos, na internet, o nome disso chama-se inteligência emocional. O homem máquina, né? O homem computador, que tem essa coisa que tem se espalhado aí pelo mundo, né? Essa ideia, esse fenômeno social que tem trazido às pessoas muita dor, sofrimento, problemas de ordem psicológica, problemas de ordem mental, o corpo não aguenta, né? Eu tenho visto muitas pessoas inteligentes falando sobre inteligência emocional. As pessoas se seguram para não chorar. O repórter vai lá, vê uma pessoa sofrendo muito, e ele lá com o microfone, ele não pode chorar também com a pessoa, porque a TV diz, as grandes TVs diz que ele não pode se envolver emocionalmente, ele tem que ter inteligência emocional. Vira uma pessoa seca. Quando o Cristo diz: chorais com os que choram, sorri com os que sorri, né? Então, essa inteligência emocional que aí está, certamente olharia para Cristo e ficaria até mais fácil para eles entenderem que aqui está um ser humano. Como é que alguém divino, que está acima de todos os homens, com a maior inteligência emocional, não se controla nesse momento? Aqui não diz que o Satanás entrou em Jesus Cristo, não. E nem poderia, e jamais poderia fazer isso. Não tem poder, ele não tem poder para isso. Mas por que essa perturbação? Por que Jesus ficou agitado, ficou incomodado? Ficou algo assim de uma maneira que a única forma que ele tinha como colocar para fora aquilo era chorando. Ficou perturbado no espírito. Olha que coisa. Certamente as pessoas que defendem que aqui há um ser divino, obviamente alguém que divide Cristo num ser híbrido, divino e humano, ele vai dizer que a parte humana é a carnal, a parte divina é o espírito, né? Não teria outra forma. Dizer que tem uma carne divina não existe na Bíblia, né? Carne é uma só. Já imaginou? E a parte divina de Cristo não se controlou. Já imaginou isso? Diante de tanta dor, de tanto sofrimento, e ele chora vendo aquilo. Aí você pergunta, ele chorou por quê?
Ele chorou porque ali havia uma empatia natural do ser amoroso, a pessoa, Jesus Cristo, vendo a tristeza de Maria que ele amava, né? Vendo a tristeza de todo aquele povo judeu que chorava junto. Aquela coisa que o ser humano tem, não é? Aquela coisa do ser humano, né? Que isso também eu entendo até que vem da imagem e semelhança de Deus também, né? Obviamente Deus está numa condição infinitamente superior ao ser humano, mas nós recebemos um pouco disso de Deus, né? E aí você entra eu vi um vídeo que alguém entrava num trem e uma pessoa começava a ler um jornal e começava a rir sozinho. Começava a gargalhar. Aí a pessoa do lado começava a rir. Daqui a pouco o vagão inteiro estava gargalhando, pessoas chorando de tanto rir, vendo aquela pessoa sorrindo e não sabia o motivo. Vendo a mesma coisa rindo e não sabia o motivo. Aquela coisa do homem, né? Influenciar por meio de fortes emoções, sorriso ou choro. Se alguém está num ambiente e está chorando copiosamente, porque está sentindo uma dor física ou uma dor emocional, todo mundo que está ao redor também vai sentir isso. Era isso o motivo pelo qual Cristo estava chorando? Provavelmente sim, eu não sei. Provavelmente sim, seria porque ele tem essa empatia pelo ser humano. Ou seria por um outro motivo, que também poderia ser. Ele olhando para aquele povo não sabia do poder de Deus, ele vendo a falta de fé daquele povo chorando desconsoladamente. Ele já tinha falado muitas vezes, né? Que precisava crer em Deus, que ele veio aqui para ser a vida, para trazer a vida. A vida estava na fé. A morte não era o fim para aqueles que creem. Já tinha falado muitas vezes, ensinado isso. Maria mesmo deu testemunho para ele que já tinha escutado sobre o estudo da ressurreição. Ela sabia sobre isso. E aí Cristo vê aquele povo ali chorando, como se não tivesse fé, como se a morte fosse o fim. E ele chora com pena daquele povo e não de Lázaro. Chora com pena, não porque eles estão chorando, mas pela ignorância, pela falta de conhecimento da verdade, porque eles ainda estavam presos a este mundo, estavam sofrendo por causa dos enganos deste mundo, né? Olha, eu não sei qual dos motivos. Eu acredito até que os dois juntos, né? Cristo ali se envolvendo com tudo isso. A beleza do amor de Jesus Cristo em se esvaziar da sua natureza divina, para vir como ser humano experimentar tudo que eu experimento. As emoções, as aflições, né? Tudo o que eu sofro, né? O que eu passo de dificuldade e também os momentos de alegria. Imagino que Cristo tenha experimentado também, os poucos momentos de alegria, tenha experimentado isso também. Oh, meus amados, como é lindo a gente ter um Salvador que se parece com a gente, que entende a gente. Já imaginou isso? Já imaginou se nós tivéssemos um Salvador que não sente as nossas necessidades mais profundas? Não sente a nossa dor mais profunda? Aí não adiantaria eu me ajoelhar no meu quarto e abrir meu coração com Ele, das minhas dores mais, né? Das minhas aflições mais doloridas, das minhas dificuldades, porque Ele não entenderia. Não, com Cristo é diferente. É por isso que a gente deve ir a Ele, e Ele consegue traduzir isso espiritualmente para que o Pai entenda. Já que Deus, o Pai, não consegue sentir dor, não sente a minha necessidade, mas esse Salvador pessoal, que o Pai enviou para a gente, para que através dele Ele pudesse tocar a nossa alma, isso é maravilhoso demais. Isso é consolo. Entender isso que está acontecendo aqui é consolo para a alma, consolo para o espírito. Isso traz esperança, isso anima, reaviva a fé, faz com que a fé cresça. E me motiva, a mim e a você, a buscarmos esse Senhor maravilhoso, Jesus Cristo, através da oração, né? Pedindo tudo ao Pai através dele. Vamos agora para a próxima pergunta. Como estava Jesus ao chegar no sepulcro
E o que ele disse lá, quando chegou lá, diante do sepulcro. Os versos agora é o verso 38 e 39 do capítulo 11 do Evangelho de João, que diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, irmã de Lázaro: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Olha, primeiro Jesus tinha saído de uma cena onde Maria estava acompanhada de alguns judeus que todos choravam copiosamente quando ela dizia: Senhor, se tu tivesse aqui, isso não teria ocorrido. Aí Cristo vendo ali, né, eles repetindo a mesma frase, o sofrimento deles, a falta de fé, a ignorância, Cristo também fica com um espírito perturbado ali, né, e não se controla e chora. Precisa colocar para fora, como todo ser humano precisa chorar. Quando chora, parece que a gente coloca aquilo que está fazendo mal para fora, né? Parece que as lágrimas têm esse poder de colocar para fora aquilo que nos está fazendo mal no espírito. Pois é. E aí, de novo, quando ele chega lá, né, profundamente comovido, lá diante do sepulcro, que era uma espécie de gruta, né? Grutazinha na pedra, porque eles deveriam ser muito pobres e não tinha dinheiro para encomendar alguém que trabalhasse com pedra para abrir na rocha uma sepultura nova. Então ele já aproveitou uma grutazinha, uma cavernazinha que tem, porque os pobres era assim, né? Pobre não tinha dinheiro para como José de Arimateia, tinha dinheiro para mandar os pedreiros cavar na rocha um buraco, né? Fazer uma câmara, uma sepultura. Pois bem, então chegando lá naquela gruta, Jesus falou assim: tirem a pedra. Que coisa, né? Tirem a pedra. Esta frase, ela me traz, né, porque eu fui educado a ler as Escrituras, analisando a Escritura de todos os ângulos, no sentido direto, no sentido tipológico, no sentido simbólico, para que todas as informações, as mais ricas possíveis, cheguem ao meu entendimento. Então, quando ele fala tirem a pedra, no primeiro momento, né, a pedra é Cristo, a pedra de esquina, né, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de ângulo, a pedra angular, tanto a pedra do alicerce como a pedra da porta, do ângulo da porta. Cristo é do chão ao teto, do começo ao fim, a estrutura do templo onde Deus habita, né? Da casa, da morada de Deus. E então, quando ele diz tirem a pedra, olha que coisa linda, é como se ele estivesse repetindo as palavras do Pai. Lembrem, quando o Pai mandou os anjos aqui na terra ressuscitar Jesus, é como se ele dissesse: tire a pedra para fora, tire meu filho para fora. Que coisa linda, né? Ele fala: tirem a pedra. E quando ele dá essa ordem, olha que coisa linda. Jesus poderia pedir ao Pai para que com a mão, ele levantando a mão, aquela pedra se despedaçasse, ou aquela pedra desprendesse como um terremoto ali, e aquela pedra rolasse para o lado e abrisse sozinho. Com certeza o Pai poderia fazer isso. Não tem problema nenhum se Deus quisesse fazer dessa forma. Ou o próprio Jesus poderia dizer assim: ei, vem cá vocês, me ajudem, vamos afastar essa pedra aqui? Não poderia dizer isso? Poderia. Mas Jesus pede para que eles façam isso. Porque Jesus chama o ser humano para que participe com ele da grande obra, da obra que é salvar vidas, trazer homens que estão mortos lá no mundo para a vida que vem pelo conhecimento da verdade, para estar vivo espiritualmente, aos pés de Deus, na obra de Deus. Então, o Senhor está sempre chamando as pessoas para que participem com Ele da sua obra. Ele podia fazer tudo sozinho, mas não. Ele sempre conta com o homem, porque
para que as pessoas se sintam participantes da obra mais linda do universo, que é a obra da redenção, a obra que vai salvar a humanidade que aceita essa graça que está sendo oferecida. Que coisa linda, não é? E aí quando ele diz, tire a pedra, né, foi interrompido pela primeira irmã, né, a primeira que abordou ele, Marta. Né? Marta falou assim, não tire não. Não tire a pedra não, porque já faz... acho que ela pensou que Jesus Cristo estava querendo ver os restos mortais, né? Queria olhar para ele, porque estava com remorso, estava chorando, estava com remorso, por não ter visto ele em vida, queria ver pelo menos os restos mortais. Eu acho que Marta pensava isso. Será que ela pensava realmente que Jesus Cristo estava querendo ver os restos mortais? Será que Cristo era uma pessoa curiosa? Aquelas pessoas curiosas, né? Que gosta de ver o morto, que gosta de ver o acidente, que gosta de ver a desgraça. Será que ela pensou? Não sei, mas parece que sim, né? E Cristo, ela diz assim, olha, Senhor, não adianta não, faça isso não, já cheira mal. Olha, se abrir essa porta aí, se tirar essa argamassa aí, que está tampando essas frechas aí, vai ser uma fedentina tão grande. Olha, pense num negócio podre, é o corpo humano em decomposição. O ser humano, imagine numa câmara fechada, numa gruta, você que eles colocavam uma pedra, e por tudo que era brecha, eles fechavam com argamassa, porque senão ali a podridão saía, as pessoas adoeciam. Porque o ser humano é um sujeito tão podre, tão imundo, que os gases do corpo humano podem matar uma pessoa em poucas horas. Os gases que o corpo humano em decomposição emite é terrível. Marta não estava falando nenhum absurdo, não. Ela estava preocupada porque todo mundo sabia disso. Era algo perigoso para a saúde pública. Inclusive, Jesus Cristo poderia ter problemas graves com autoridade em Israel, ser preso, alguma coisa, por mandar fazer isso. Então, Marta tinha aqui, pelo menos pela ótica humana, fora a fé, ela estava tendo uma ótica que tem uma certa lógica. Mas, meus amados irmãos, a fé, ela está muito acima de toda a lógica humana. A vontade de Deus está muito acima da lógica humana. E Jesus diz, tire a pedra. Aí ela diz assim, olha, Senhor, já faz 4 dias, realmente fazia 4 dias, que Adão, 4 dias, 4.000 anos, né? Que Adão havia aberto a sua cova para todos os seres humanos estarem neste mundo no estado de morto, carecendo do despertamento, do sono, do despertamento para a vida em Jesus Cristo. Realmente fazia. E outra coisa, viu? Todas os nossos atos de justiça aqui na terra já cheirava mal. Como disse Isaías, as nossas justiças era como trapo da imundícia, era podre, era fedorento. Né? Como diz aqui no Nordeste, fedorento. Algo que o odor faz mal. Algo que incomoda. Assim eram os nossos pecados no nariz de Deus. No nariz de nosso Senhor Jesus, os nossos pecados, né? Já cheira mal. Há muita verdade espiritual por trás destas frases. Isso aí só mostra a nossa condição e o amor de Deus, o amor de Cristo envolvido para nos salvar, mesmo diante de tanta podridão, de tanta sujeira. Jesus Cristo não teve medo de estar próximo, de tocar, de sentir isso tudo, né? Quantos de nós não precisamos buscar esse mesmo sentimento?